Fala, rapaziada, sejam bem-vindos ao NerdBet. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e no vídeo de hoje vamos trazer palpites e análise de futebol dos jogos dessa sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024, para que você possa estar montando o seu planejamento de apostas e ter um bom desempenho. Se você tem interesse em palpites do dia de hoje, fica comigo até o final do vídeo e já vai deixando o like para fortalecer o canal. Se não for inscrito, já clica no botão de se inscrever para não perder nada. Compartilhe o nosso vídeo com um amigo para que ele também possa ser lucrativo como você e dê essa força aí para ajudar no crescimento do nosso canal. Sem mais delongas, bora para as análises de futebol de hoje. Sextou amanhã, Itália Série A. Temos o jogo da Internazionale versus Atalanta, início às 15h45. A odd de momento paga 1,62 na vitória da Inter, 5,25 Atalanta, 4,20 para um empate. Bom, em termos de elenco, a equipe da Internazionale é a atual campeã desse campeonato italiano. Tem um grande goleiro Sommer, tem aí uma grande trinca na zaga, a Serbi, Bastoni e o Pavard. E ainda no meio campo tem grandes jogadores como o Di Marco, o Mkhitaryan, e no ataque tem o Thuram e o Teremi, o Mendy Teremi, e ainda no banco de reservas conta aí com um grande jogador Lautaro Martinez, mas infelizmente aí ele não está confirmado para essa partida. Então jogadores ausente é Lautaro Martinez. Já a equipe do Atalanta, o Atalanta é aquela equipe que tem jogadores em destaque como o Pasalic, o Henderson, o Zappacosta, mas não vai conseguir impor o seu ritmo de jogo na casa da equipe da Internazionale, atual campeã. Neste momento é a vice-líder com uma vitória e um empate nessas duas primeiras rodadas. Atalanta oitava com uma vitória e uma derrota parcialmente. Em sequência individual, a equipe da Inter vem a 3 jogos de invencibilidade, em 4 de 5 saiu menos de 2,5 e 9 de 10 saiu menos que 4,5 cartões. A Atalanta em 9 de 10 saiu mais de 2,5 gols em confronto direto nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias da Internazionale, 12 confrontos de invencibilidade, em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar, em 4 de 5 saiu mais de 2,5. Vale ressaltar que nos últimos 2-1 e 4-0 para a Internazionale. Bom, a Internazionale vai atuar em casa com o apoio da sua torcida e vai enfrentar um Atalanta que perdeu aí a Supercopa da Europa para o Real Madrid. Então, para essa partida, vejo a equipe da Inter favoritaça. Vou deixar aí Internazionale para vencer o jogo. Vamos agora para a Bundesliga da Alemanha. Temos o jogo do Union Berlin versus ST Paulin, início às 15h30. Bom, a odd paga 2,0 para o Union Berlin, 3,80 para o Pauli e paga 3,60 para o empate. Bom, na classificação não podemos focar muito, é apenas a segunda rodada para essas equipes. O Paulin estreou perdendo e o Union Berlin estreou empatando. Em sequência individual, a equipe do Union Berlin vem a 3 jogos de invencibilidade. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 9 saiu mais de 2,5 para os jogos do Paulin. Bom, em confronto direto, o mais recente e um amistoso 2022, 3-2 para a equipe do Union Berlin. Union Berlin tem um elenco mais qualificado tecnicamente. A equipe do Paulin conseguiu acesso à divisão de elite na temporada passada, ou seja, o Union Berlin está muito mais preparado para vencer essa partida. Então, temos duas possibilidades nessa partida. A primeira terá um jogo para casa com empate e a segunda um jogo para mais de 1,5 gols, porque vejo tendência para isso. Vamos agora para a França Liga 1, o jogo do Lyon versus Strasbourg, início às 15h45. A odd paga 1,70 na vitória do Lyon, 4,50 Strasbourg, 3,80 para o empate. Não podemos nem focar tanto em classificação, é apenas a terceira rodada para essas equipes. O Strasbourg, sexto colocado com uma vitória e um empate, e o Lyon na zona da degola, 17º com 2 derrotas consecutivas. Bom, em comparação de elenco, a equipe do Lyon tem um goleiro conhecido aí do futebol brasileiro, como o Lucas Perry, ex-goleiro do Náutico, também foi goleiro do Botafogo, do São Paulo, e também tem grandes ataques ofensivos aí, o Lacazette, a equipe do Lyon. Tem o Fofana, e já a equipe adversária, que é o Strasbourg, não tem jogadores assim de destaque como a equipe do Lyon, que atua em alto nível, até tem, mas não em alto nível como o Lacazette. Então, para essa partida,
partida. Não vejo um jogo fácil para a equipe do Lyon, mas é o favorito, mesmo estando em mau momento, 3 derrotas consecutivas, 3 jogos sem marcar gols, 3 jogos vem sofrendo gol, e o Strasbourg vem aí a 7 jogos sofrendo gol também. Em 4 dos últimos 5 confrontos entre essas equipes, bateu mais de 2,5 gols, em 6 de 7 ambos marcam. O confronto mais recente foi 2-1 para a equipe do Lyon. Então, para essa partida, vou deixar duas probabilidades em tipos favoritas. A primeira é um jogo para mais de 1,5 gols, a segunda é um mercado para ambos marcam. Se você é mais ousado, quer pegar uma mini opção de possível zebra, uma boa opção é Strasbourg com empate. Liga Portugal, Betclic, o jogo do Moreirense versus Benfica, que tem início às 16h15. A odd paga 1,50 na vitória do Benfica, 6,0 Moreirense, 4,33 para um empate. Nas 3 primeiras partidas, Benfica é o sexto colocado com 6 pontos, somando 2 vitórias e 1 derrota. A mesma pontuação Moreirense, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Em sequência individual, a equipe do Moreirense sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 5 de 6 bateu ambos marcas mais de 2,5 gols. Em confronto direto, o Benfica vem a 10 confrontos de invencibilidade. Em 6 de 8 saiu menos de 2,5. E o confronto mais recente entre essas equipes foi 3-0 para a equipe do Benfica. Agora atuando na casa do Moreirense, não vence a 2 confrontos. Então vai ser um jogo bem disputado, não tenho dúvida disso. Para essa partida, ficarei no jogo para mais de 1,5 gols e como opção de mínimo possível zebra, casa com empate. Vamos agora para a Holanda, Eredivisie, o jogo do Valvik versus AZ Alkmaar, início às 15 horas. A odd não aparece no momento, mas na tabela de classificação, o Valvik atualmente é o vice-lanterna, 3 jogos, 3 derrotas, enfrenta o AZ na quarta colocação com 2 vitórias e 1 empate, 7 pontos conquistados. Em sequência individual, a equipe do Valvik vem a 4 derrotas consecutivas, 9 jogos vem sofrendo gol, em 6 de 8 bateu mais de 2,5, em 7 de 9 saiu ambos marca, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Já o AZ vem a 4 jogos sem sofrer gols, a 15 jogos de invencibilidade, a 5 saiu menos de 2,5, e 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto vem de 3 vitórias consecutivas, mais recente 3-2, mesmo atuando fora de casa, é o favorito, passa pelo melhor momento. Vou deixar essa vitória do AZ aí, dependendo da odd, fora com empate nula, e também acredito no jogo para mais de 2,5 gols. Vamos agora para a Turquia Superliga, o jogo do Fenerbahçe versus Alanyaspor, início às 15 horas. A odd paga 1,30 a favor no Fenerbahçe, 9,0 para o Alanyaspor, 5,0 para 5,50 para o empate. Na tabela de classificação, o Fenerbahçe vem liderando, 7 pontos em 3 jogos, marcou 8 gols, sofreu 2. A equipe do Alanyaspor é uma equipe aí que vem com 2 pontinhos conquistados. Em sequência individual, o Fenerbahçe, 4 jogos de invencibilidade, em 7 de 9 saiu mais de 2,5, em 4 de 5 é a primeira equipe a marcar, e a equipe do Alanyaspor vem a 8 jogos sem vitória, 8 jogos sem vencer, 8 jogos vem sofrendo gol, 8 jogos saiu ambos marcam, em 6 de 8 mais de 2,5. Bom, em confronto direto, o Fenerbahçe vem a 6 confrontos de invencibilidade, o mais recente foi 2-2, vai atuar em casa com apoio da sua torcida, é uma equipe mais favorita tecnicamente, vou deixar a vitória do Fenerbahçe ou mais de 2,5. Vamos agora para a primeira divisão da Bélgica, o jogo do Genk versus o Westerlo, início às 15h45, a odd paga 1,70 para o Genk, 4,33 para o Westerlo e paga 4,0 para um empate. Na classificação em 5 jogos, a equipe do Westerlo vem aí com 10 pontos na segunda colocação, em 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 3 e sofreu 10, e o Genk é o sétimo colocado em 4 jogos. Bom, em sequência individual, a equipe do Genk vem a 3 vitórias consecutivas, em 7 de 9 bateu mais de 2,5 em ambos marca, e a equipe visitante é uma equipe aí que vem sofrendo gol a 4 jogos, em 4 de 5 bateu mais de 2,5 em ambos marca. Bom, em sequência individual, o Genk não perde a 5 confrontos, vem sofrendo gol nos últimos 3, vai ser um jogo interessante tecnicamente. Diante desse mercado, vou acreditar no mercado para gol. Sim, um mercado para mais de 2,5 gols, ou ambos marcam, é um jogo que também pode acontecer uma zebrinha, por isso que não vou no mercado de match odd. Vamos agora para a segunda divisão da Bundesliga, a Alemanha, Fortuna versus Hannover, início às 13h30, a odd paga 2,15 para o Fortuna, 3,20 para o Hannover, 3,60 para o empate. É a quarta rodada para essas equipes. As 3 primeiras rodadas estão empatadas com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate, ou seja, 5 equipes empatadas com 7 pontos. Em sequência individual, a equipe do Fortuna vem em 5 dos últimos 7 jogos, bateu menos de 2,5, e o Hannover em 4 de 5 bateu menos de 2,5. O Fortuna vem a 3 confrontos sem
derrotas, ou seja, 3 confrontos de invencibilidade. Nos últimos 2 bateu ambos marcas, nos últimos 3, e bateu mais de 2.5 em 2 de 3. Então, para essa partida, acredito no mercado para gols, apesar do momento das equipes não ser avassalador. Então, vou deixar um jogo para mais de 1.5 gols nessa partida. Vamos agora para a Championship da Inglaterra, o jogo do Luton versus QPR, início às 16 horas. Bom, a odd paga 1.80 para Luton, 4.33 QPR, 3.60 para um empate. Na tabela de classificação, nas primeiras 3 rodadas, a equipe do QPR é o 19º com 2 pontos e o Luton 23º com 1 ponto. Bom, em sequência individual, a equipe do QPR vem a 4 jogos de invencibilidade, sofreu gol nos últimos 8, em 5 saiu ambos marca, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. O Luton vem a 7 jogos sem vitória, em 5 de 7 saiu ambos marca, em 6 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. Em confronto direto, o mais recente, um empate técnico e 1-1. E para essa partida, acredito no mercado para gols. Sim, um mercado para mais de 1.5 gols nessa partida. Bom, antes de finalizarmos, vamos agora para o Brasileiro Série B. Temos o jogo aqui do Santos versus Ponte Preta, início às 21h30. Na tabela de classificação, a equipe do Santos é o vice-líder do campeonato, com 39 pontos, 34 gols marcados, 16 sofridos. Enfrenta a Ponte Preta, que luta contra o rebaixamento na 13ª colocação, 28 pontos em 23 jogos. Atuando em casa, a equipe do Santos, vem fazendo a 7ª melhor campanha, 23 pontos, 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 21 gols marcados, 5 sofridos. A Ponte fora de casa vai uma das piores campanhas, ou seja, a 3ª pior campanha, 4ª pior campanha fora de casa, com apenas 5 pontos em 12 jogos, ainda não conseguiu vencer uma das equipes com a defesa mais vazada na competição. Bom, em sequência individual, o Santos vem a 3 jogos sem vitória, a 3 jogos sem vitória também, a Ponte Preta vem a 4, sofreu gol nos últimos 4. O Santos em 5 de 6 bateu menos de 2.5, em 4 de 5 saiu menos de 2.5 para a Ponte. O Santos foi a primeira equipe a marcar em 8 de 10 e a equipe da Ponte foi a primeira equipe a sofrer em 5 de 10. Nos últimos 6 confrontos, o Santos sofreu gol diante da Ponte Preta. Nos últimos dois, 2 vitórias da equipe do Santos. O Santos, que vem vacilando aí, teve a chance de assumir a ponta em 2 oportunidades, empatou com a Amazônia, empatou com o Guarani e isso vem deixando a desejar. Mas para essa partida, atuando em casa, com o apoio da sua torcida, tem tudo para voltar ao caminho da vitória e o caminho da divisão de elite, que é o caminho do Santos Brasileiro Série A. Então vou deixar Santos para vencer o jogo e também vou deixar um jogo para mais de 1.5 gols. E rapaziada, se você ainda quer ficar por dentro de mais dicas exclusivas, como as nossas dicas extras, então dá uma passadinha no nosso Insta, NerdBet, estarei deixando o link na descrição e também irei disponibilizar o link do nosso canal, do nosso grupo do Telegram, focado em aposta esportiva com dicas totalmente grátis. Então, link na descrição caso vocês queiram nos acompanhar por lá. Rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos de hoje. Então, desta sexta-feira de brasileiro e uma grade de jogos interessante. Então, antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla, aqui do canal, nesta sexta de trade de aposta esportiva. Então, podemos deixar para vocês esse jogo do Santos, mais de 1.5, e podemos deixar Internacional para vencer, uma boa dupla para que você possa faturar. Outra boa opção, mais de 1.5 União Berlim, mais de 1.5 Lyon, mais de 2.5 ou vitória do AZ. Se você quiser também pode pegar Fenerbahçe e AZ para vencer. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, não hesita, compartilha esse vídeo para o Passa, deixa o like. Até a próxima, uma boa sorte à tropa. Fui!